dia, meus queridos! Fizemos então aquele nosso intervalo rápido, vocês já conhecem, é só mesmo para os professores trocarem de estúdio, né, gente? Mas aí eu continuo aqui com vocês, é só realmente para beber uma água, esticar um pouquinho as pernas e retornar, né, gente? Galerinha, vamos então para a segunda parte do nosso encontro, tá, gente? Eu vou mostrar alguns exemplos a mais para vocês da voz passiva e vamos praticar, né, gente? Não adianta, é a prática que leva à perfeição. Então, let's practice. Quanto mais praticar, melhor você vai estar na hora de responder às atividades, na hora de fazer as questões. Tá bom, gente? Vamos lá, então? Vem comigo. A gente continua falando de voz passiva, passive voice. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Olha só. Professor, e aqui dá pra gente perceber, olha bem, dá pra gente perceber a estrutura de cada um dos pontos, tanto da voz passiva quanto da voz ativa. Perceba, olha só. A Sally dirigiu o carro. Olha só. A Sally é o sujeito. Como assim o sujeito, professor? É ela que é a mais importante aqui. É ela quem dirigiu. Qual é a ação? Qual é o verbo? A ação é o verbo. Não esqueça disso. A ação é o verbo. Qual é o verbo? O verbo é o verbo dirigir. Olha aí, ó. A Sally dirigiu. She drove. E o meu objeto, olha só, é o objeto, o carro. Aquilo que ela dirigiu. Quem dirige, dirige alguma coisa. Então ela dirigiu. Professor, e o restante aqui, ó. Off of the road. Isso aqui, gente, é complemento da minha frase, tá bom? Não vamos mexer com isso aí, não. É o complemento e pronto. Deixa ele aí. Não mexe com ele. Professor, e quando eu for fazer a voz passiva disso, como é que eu faço? Troca de lugares. Sem problema nenhum. Então você vai trocar o seu sujeito, vai lá pro final, e o seu objeto vem para cá para o início. Perceba então que na voz passiva eu vou começar pelo carro, ó. O carro agora começa pelo objeto. Por quê? Porque o objeto é que é mais importante agora. O objeto é que é o foco das minhas atenções. O objeto é que é a ênfase da minha frase. E a ação, professor, lembra da ativa para a passiva, você soma um verbo to be. No mesmo tempo. Qual era o tempo verbal? Ó, o tempo verbal aqui foi drove. Drove se encontra no passado simples. Passado simples, olha aí, ó. Se está no passado simples, automaticamente eu já vou perceber que a voz passiva continua no passado simples. Mas quem vai mostrar para mim qual é o passado simples vai ser o verbo to be. Quais são as opções de passado simples, pessoal, no verbo to be? Olha só. No verbo to be, as opções de passado simples são apenas duas. Verbo to be no passado, nós temos apenas os verbos was ou were, a depender do meu sujeito. Meu sujeito aqui é o carro. O carro was, olha só. The car was. E o verbo, professor, não era o verbo drive? O verbo original é o verbo drive. Essa é a sua forma base. No passado, drive, eu altero a letrinha I para O. Ficou assim, ó. Drove. E no particípio passado, eu tenho driven. Olha aí. Então é um verbo que a gente chama de verbo irregular, tá bom, gente? É aquele que não segue a regra. Qual é a regra? Adicionar ed. Ele não segue, tá aí. Então essa última é a minha forma no PPP. É o particípio passado do verbo principal. Olha aí, ó. Então ficou como? The car was driven. Olha aí, ó. Driven off of the road. Complemento da minha frase. Eu só fiz copiar e colar. Não mexi em nada no meu complemento, ó. Só fiz copiar e colar. E para eu adicionar o sujeito, se ele for importante, eu coloco by. Beleza, gente? By. Por. Quem foi que dirigiu? O carro foi dirigido pela Sally. Por Sally. Foi ela quem dirigiu o carro. Beleza, gente? O carro foi dirigido por Sally. É isso aí.
E aí, olha só o segundo exemplo, mesmo processo, gente, mesmo processo. The dog bit Timmy on the arm. O cachorro mordeu. Olha aí o verbo é o verbo bite. No passado, bit. E no particípio passado, bitten. Mais uma vez, então, no presente, na forma base, é o verbo bite, é o verbo morder. No passado, eu tenho o verbo bit, mordeu. E no particípio passado, eu tenho o verbo beaten. Olha só, aqui, opa, deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho a minha forma no particípio passado. Beaten. Tudo bem, gente? Beaten. Então, olha só, quem é o meu sujeito? O cachorro. Quem é a minha ação? O meu verbo é o verbo morder, bit. E quem é o objeto? Quem foi que recebeu a mordida? Foi o Timmy. Então, o cachorro mordeu o Timmy no braço. Professor, e esse no braço, on the arm, é o quê? É o meu complemento. Deixa ele aí de ladinho, você não vai precisar usar ele não. Deixa ele aí quietinho. Para a voz passiva, lembra de fazer a troca de lugares, tá bom? Lembra de fazer a troca de lugares. Não esquece, não. A troca de lugares é muito importante. Primeiro, você vai trazer o objeto. Agora, o mais importante não é o cachorro, não. Agora, o mais importante é o time. Então, professor, se eu perguntar assim, o que foi que aconteceu com o time? Tá aí, ó. Ele é que é o meu foco. Ele é que é o mais importante da minha frase. O que aconteceu com o time? Ele foi mordido no braço por um cachorro. Então, tá aí a importância de você compreender, tá aí a importância de você perceber a organização da frase. Então, o time é o meu objeto, que agora é o meu objeto, que é forte aqui na voz passiva, porque ele é que é o foco. O meu verbo são dois, mais uma vez. Volta para a ativa. Qual é o tempo verbal? Bit, passado simples. Olha aí, ó. Passado simples. Se é passado simples na voz ativa, na voz passiva continua passado simples. Quem é que vai determinar se qual é o passado simples? O verbo to be. Se será was ou se será were. É claro que ambas estarão concordando com o meu sujeito. Você não vai colocar qualquer um deles não, né, gente? Tem que colocar algum que seja compatível, que concorde com o nosso sujeito. Qual é o sujeito agora? É o time. O time é ele, he was. Ele foi. Ele foi o quê, gente? Ele foi mordido. Foi mordido no braço. Tá aí. Por isso, então, que eu tenho a minha voz passiva aí com o time. Belezinha, gente? Tranquilo e favorável? Tranquilo e favorável, galerinha. Professor, esse primeiro verbo eu entendi. É o verbo to be que foi pro passado. Show de bola. Eu adicionei o to be porque eu estou transformando da voz ativa para a voz passiva. E o outro verbo, que é o verbo beaten. Que verbo é esse? Esse verbo beaten é o meu verbo principal, que se encontra no PPP, da mesma forma do driven. É o verbo principal que sempre vai estar no PPP, galera. Voz passiva. Sempre irá precisar do seu verbo to be mais o verbo principal no PPP. Não esqueça disso. Sempre é essa a sequência. Verbo to be mais o seu verbo principal no PPP. Show de bola, galerinha? É isso aí. E o complemento chega aqui, ó, on the arm, ele foi mordido no braço, by, olha só, por quem? Quem foi que mordeu? Foi o cachorro, foi o dog. Olha aí, ó. By the dog. Professor, o cachorro ele não é tão importante assim, né? Não. O mais importante aqui é o Timmy. Então eu posso muito bem tirar isso aqui, ó. Deixo entre parênteses, by the dog. Você pode tanto colocar ele, como não. Pode deixar ele de lado aí. Ele não vai ter tanta importância assim, tá, galera? Ele não vai ter tanta relevância assim. O que é mais importante aí não é o cachorro. O que é mais importante aí é o time. Beleza, gente? Tranquilo e favorável. Deu para vocês perceberem aí a troca, a mudança do tempo. Ou não, o tempo não muda. Da voz. A voz ativa para a voz
passiva, né, gente? Então aqui tem mais alguns exemplos, olha só, aqui é a percepção do tempo verbal, tá, gente? O tempo verbal. Seu tempo verbal vai ser determinado pelo verbo to be, é ele quem vai te determinar. O verbo to be, ele vai falar do tempo, qual é o tempo verbal, tá bom? Qual é o tempo verbal? E aí, olha só, o verbo principal, seu verbo principal, esse aqui ele não é tão importante assim. Ele é a ação. Você vai sempre colocar ele no particípio passado, sempre no PPP. Ele não muda, ele não altera. Para as questões, você vai perceber que o foco é no verbo to be, porque é ele quem vai ser alterado, é ele quem vai mudar. Ah, professor, mas é a cara mesmo de professor de inglês falar sobre verbo to be. Pois é, gente. Por quê? Porque ele é muito importante realmente. É muito importante você ter essas noções sobre o verbo to be. Por exemplo, is being made. Aqui, galera, ó, eu tenho duas ideias. Em azul eu tenho o verbo to be, em vermelho o verbo principal. Olha só. A primeira delas é sempre de trás para frente, tá, galera? Sempre de trás para frente. O ing, se é ing é porque é tempo contínuo. E o meu verbo to be no presente. Então eu percebo que esta frase está no presente contínuo. É assim que eu vejo. É assim que você enxerga qual é o tempo verbal, tá bom, gente? É assim que você percebe os tempos verbais em inglês. Olha aqui mais um exemplo, ó. Was being, bem no meio, ó. De novo, verbo to be com ing. Se tá com ing é porque é tempo contínuo. E o verbo to be, professor? O verbo to be está no passado. Se o verbo to be está no passado, é passado contínuo. Beleza, gente? Passado contínuo. Past continuous. Professor, e se for tempo simples, como é que faz? Mais fácil ainda. Por quê? Porque o seu presente, passado ou futuro vai estar sozinho. Então, o teu verbo to be vai para o passado, pro presente ou para o futuro. Ó, is drunk, lá no final. Is drunk. Meu verbo to be está sozinho, então eu entendo que aqui eu tenho um tempo simples. Se ele está em sua forma presente, então eu tenho aí o presente simples. Essa é a minha estrutura verbal. Professor, e o primeiro aqui, vamos lá, ó. Was found, de novo, o verbo to be está sozinho. Se ele está sozinho, o meu tempo é um tempo simples. Se ele está no passado, então eu já sei. Passado simples. Show de bola, gente. Quem é que vai determinar o tempo verbal? Não esqueça, seu tempo verbal é sempre determinado pelo seu verbo to be. É ele quem vai te dizer que tempo verbal é esse que você está tratando, que você está utilizando. Beleza, gente? Não esqueça, o verbo to be, ele é que é o nosso ponto central na hora de decidir qual é o nosso tempo verbal. O outro verbo, professor, o outro verbo é o verbo principal, ele não vai alterar, ele vai estar sempre no PPP. Professor, e se eu tiver dois verbos, como é que eu percebo agora? Se ele não tiver com ing, se eu tiver have ou has, e o particípio passado é porque o tempo é perfeito. Professor, como assim é tempo perfeito? Tempos perfeitos possuem essa estrutura. Tempos compostos. Olha aí, ó. Have ou has been. Agora, gente, como eu tenho have ou has, eu tenho presente. Presente perfeito. Tá aí, ó. Present perfect. Presente perfeito. O presente perfeito, quando transformado para a voz passiva, ficou assim, olha só. Has been. E o meu verbo, o verbo aí é o verbo created, olha só. É o verbo criar. Created. Então, eles foram criados. Foi criado. Belezinha, gente? Então, é isso. Dá para você perceber, então, aí a formação da voz passiva com o presente perfeito. E no passado perfeito, professor, como é que faz? Olha aí o último exemplo. Aqui eu entendo que é um tempo perfeito. Por que é tempo perfeito? Porque o verbo to be está no verbo to be perfeito. E o meu verbo had está no passado. Então, é tempo passado perfeito. Ok, gente? Então, daí você consegue perceber o seu tempo verbal passado perfeito. Show de bola, gente? O passado perfeito você vai conseguir
Olha só, você vai conseguir analisá-lo na hora de utilizar a voz passiva dessa maneira. Had been, e aqui os verbos, ó. Given, drunk, drawn, created, made e found. Todos eles no nosso PPP, no particípio passado do verbo principal. Beleza, gente? Show de bola. Vamos para mais um exemplo. Aí a gente vai para atividade, tá bom, gente? Dá uma olhadinha aí no nosso exemplo. Fique ligado. Stay tuned. Professor, aí eu tenho os Simpsons. Maravilha. Olha só. Someone ate the cookies. Eita, professor. Então aqui, ó, na voz ativa, alguém comeu os biscoitos. Sujeito, verbo, objeto. Alguém comeu os biscoitos. Professor, na voz ativa, eu percebo que foi botado aí um alguém, ó. Eu consigo identificar quem é esse alguém? Não. É um pronome indefinido. Eu não sei quem é esta pessoa, mas foi alguém. Por quê? Porque os cookies foram comidos, os biscoitos foram comidos. Então, olha só, para a voz passiva, como é que a gente faz? Dá uma olhadinha. The cookies. Esse é o nosso objeto, sujeito da voz passiva. E aqui agora eu boto meu verbo to be. Professor, como é que eu vou usar o verbo to be aqui, ó? Perceba seu verbo. O verbo da voz ativa está no passado. Se o verbo da voz ativa está no passado, na voz passiva, o verbo to be também vai estar no passado. Passado. Beleza, galerinha? Professor, e o verbo principal? Passado. E o verbo principal, que é o verbo eat, agora vai para o PPP. Participe passado do verbo principal. Tá aí ele, eaten. Então, alguém comeu os biscoitos. Os biscoitos foram comidos por alguém. Então, você consegue perceber, olha só, você consegue perceber na voz passiva a formação, olha aí, a formação do dos seus verbos. E aí é importante que você perceba, cadê o agente da passiva? Cadê o by? Não precisa, gente. Esse by, ele vai servir para dar a identificação da pessoa. Eu não sei quem é. É indefinido, é alguém. Como é que eu vou dizer? Não tem como eu dizer. Então, para que eu vou botar by someone? Não tem necessidade. Os biscoitos foram comidos por alguém. O mais importante aí não é quem comeu. Eu nem sei quem foi que comeu. O mais importante aí é você ter a informação de que eles sumiram, que eles foram comidos. Tudo bem, gente? Isso é que é o mais importante. É você saber que eles foram comidos. Beleza, galerinha? É isso aí. Então, nós temos aí mais um exemplo da voz passiva, utilizando aí, olha só, os Simpsons. Alguém comeu os biscoitos, não sei quem foi. Então, os biscoitos foram comidos. Galerinha, vamos agora, então, de exercício. Olha só. Ah, não, tem mais um exemplo. E depois a gente vai, tá? Mais um exemplo com os cookies. Olha só. Na voz ativa, eu tenho assim, ó. You stole the cookie from the cookie jar. Olha aí, ó. Você roubou. Stole é o verbo steal. Steal é o verbo roubar. No presente, steal. No passado, stole. No particípio passado, stolen. Eita. Steal, stole, stolen. Então, você consegue perceber, então, aqui que eu tenho, olha só, um objeto. Qual foi o objeto que foi roubado, galera? Observa aí, ó. O objeto que foi roubado foi o cookie. Esse é o meu objeto. E o resto, professor, o resto é complemento. Não mexo nele, deixa ele como está. Na voz passiva, o cookie vira o meu foco, vira a minha ênfase. Então eu vou. The cookie, agora, no passado, was stolen. Olha aí, ó, o verbo to be. No passado. Por quê? Porque stole está no passado. Se está no passado, meu verbo to be também vai estar no passado. E o stolen, professor?
PPP, participe passado do verbo principal. E para finalizar o meu complemento. Show de bola, gente? Maravilha! Vamos então no nosso poderoso resumão. Olha aí, professor, qual é o resumo de tudo isso aqui que a gente viu nesse encontro de hoje? Olha só, galerinha, o nosso resumão diz o seguinte: a voz ativa tem como sujeito o executor da ação e no sujeito está toda a atenção, o foco, toda a ênfase. Então, quem é mais importante? O sujeito. Por sua vez, na voz reflexiva, o sujeito é tanto, olha só, tanto ele executa quanto ele recebe a ação. E é óbvio que o foco também está nele, já que sujeito e objeto são a mesma pessoa, são iguais. Então, o sujeito ele tanto executa quando ele recebe a ação. E a voz passiva, no foco agora não está mais no sujeito, o foco agora está no objeto. E este será o nosso foco por ter recebido a ação. O sujeito agora ele não é mais executor, ele é sim o receptor. É ele que tem toda a importância, é nele que está acentuada a importância, é nele que você encontra o foco do nosso texto, das nossas frases. Beleza, galerinha? Tranquilo e favorável? Show de bola, hein? Show de bola. Vamos fazer exercício agora, galerinha. Vamos de exercício. Warm up, vamos exercitar o nosso cérebro. Olha aí o cérebro exercitando, hein? Galerinha, temos aqui então um texto. Dá uma olhadinha nesse texto. Ih, professor, tá muito pequena a letra, não dá para ler não. Tudo bem. Não quero que você leia o texto na íntegra, não precisa. Nossa proposta não é essa. A nossa proposta é que você faça a leitura dessa parte grandona aqui, ó. Só do nosso título aqui, gente, você consegue perceber que é a capa de um jornal, né? É um jornal, né? Professor, aqui então eu tenho State of Israel is born. Cuidado aí, ó. Is born. Professor, então aqui eu tenho um exemplo de verbo to be mais PPP. Maravilha. Então tem aí, ó. O Estado de Israel nasce. O Estado de Israel surge, melhor dizendo, surge pela primeira vez. O verbo to be born é o verbo nascer. Ele nasceu, galerinha. Olha só. O Estado de Israel nasceu. Então, professor, quer dizer que eu tenho aí, olha só, uma voz passiva. Perfeitamente. Essa voz passiva, ela tá aí, olha só, te mostrando o acontecimento. Professor, então quer dizer que jornais, notícias vão apresentar voz passiva? Sim, claro, com certeza. Professor, a voz passiva ela é utilizada quando? Voz passiva costuma ser utilizada em notícias, textos científicos, e textos técnicos, pessoal. Por que, professor? Pensa aí um pouquinho. Um texto científico vai falar sobre uma pesquisa desenvolvida pelo cientista. Ah, professor, então a pesquisa é desenvolvida pelo cientista. Eu não vou precisar dizer quem é. O mais importante é o desenvolvimento da ação, não é quem foi que fez. O texto técnico ele vai trazer a técnica de como fazer alguma coisa. Não precisa falar de sujeito, o sujeito fica de lado, o sujeito não é tão importante assim. Da mesma forma, são as notícias. Não importa quem foi que fez o Estado de Israel. Não, ele surgiu, pronto, tá resolvido. Isso é que é importante. Ele surgiu, tá resolvido então. Beleza, galerinha? Quanto a esse texto, tenho aí então 1, 2, 3, 4 perguntas para vocês. Para que vocês respondam essas perguntinhas,
Qual o gênero do texto? Qual voz verbal? Qual a intenção comunicativa e a construção que origina o texto? É formal ou informal? Justifique. Para responder essa atividade, vocês têm 3 minutos, acho que é tempo suficiente, para que vocês respondam cada uma das nossas perguntinhas. Então, 3 minutos para vocês na tela. Boa atividade! Como é que vocês responderam essas 4 perguntinhas? Vamos lá então, vamos corrigir juntos. Pessoal, que gênero textual é esse? Professor, para que a gente tem que saber sobre gênero textual? Qual a importância de conhecer sobre gêneros textuais? Gente, o gênero textual ele vai ajudar vocês na hora de compensar alguma dificuldade que você tenha na hora de ler um texto. Como assim, professor, alguma dificuldade? Às vezes você vai ler um texto e você não encontra algumas palavras, você não conhece algumas palavras, tem alguma dificuldade com vocabulário, às vezes alguma dificuldade com a própria leitura do texto, com algum tempo verbal, alguma coisa do tipo. Quando isso acontecer, gente, você pode apelar para o gênero textual, porque você espera algumas características dos gêneros. Então, quando você já espera que aquilo aconteça, fica tudo mais fácil. Você já pode prever qual é a sua resposta, o que aquela palavra significa, qual é o tempo verbal que acontece e tudo mais. Ah, professor, então o gênero textual aqui, você consegue perceber que é o jornal, galerinha. Nós temos aí a capa de um jornal. Então esse é o nosso gênero textual.
Segunda pergunta, qual a voz que foi utilizada? Gente, a gente percebeu já. A voz utilizada é a voz passiva. Por que a gente está usando voz passiva? Porque não é importante quem fez a ação, quem executou. O mais importante é a ação em si, é o próprio Estado de Israel ter sido elaborado, ter surgido, ter nascido. Então é isso o que a gente chama aí de voz verbal passiva. Então nós temos um exemplo de voz passiva, passive voice, beleza? E quanto à intenção comunicativa, qual a intenção comunicativa desse texto? Qual é o objetivo desse texto? Todo texto possui um objetivo, não é verdade? Todo texto possui um objetivo. O objetivo desse texto justamente é informar. É um texto que a gente chama de texto expositivo, galerinha. Texto expositivo é aquele que serve para dar informação, trazer informação para o nosso leitor, para o consumidor do texto. Essa é a intenção comunicativa desse texto. É para isso que ele foi feito. O jornal serve para outra coisa além de informar? Não. Quando você vai informar, você precisa ter uma linguagem clara, precisa trazer, às vezes, algumas imagens. As letras maiores vão chamar mais a sua atenção, então é como se fosse a manchete, aquela mensagem mais importante dentro do texto e por aí vai. E a construção, ela é mais formal ou mais informal? O que é que vocês acham, gente? Voz passiva é sinônimo de formalidade ou de informalidade? O que é que vocês acham, gente? Professor, depois de tanto exemplo que a gente fez, de tanta atividade que a gente fez, trabalhando aí, olha só, com essa voz passiva, deve ser formal, né, gente? Verdade. Olha só, então, na primeira questão, nosso gênero textual, nós temos um newspaper cover, é a capa de um jornal. Cuidado aí, olha só, com a ideia do newspaper. News são notícias e paper, papel. Papel que traz notícias, isto é, um jornal, né, gente? Papel que traz notícias é o jornal. Belezinha? A voz utilizada foi a voz passiva, the passive voice. E qual é a intenção comunicativa? Esse texto ele procura valorizar a ação. Esse é o foco, essa é a ênfase. Na ação. Qual é a ação que é desempenhada? O que foi que aconteceu? O Estado de Israel. O Estado de Israel nasceu, o Estado de Israel foi fundado, foi criado. É essa a importância, é esse o foco do nosso texto. Então, a criação do Estado de Israel. Por isso, a construção ela é feita na voz passiva. Quanto ao grau de formalidade, pessoal, esse texto é um texto formal ou informal? Gente, esse texto é um texto formal, pessoal. A voz passiva é um mecanismo de construção de textos formais, textos impessoais, por isso que você exclui o seu sujeito. Então, a linguagem que obedece à norma culta. Belezinha, galera? Vamos então para mais uma atividade. Olha só, temos aqui então um textinho, olha só. Galerinha, vamos ler o texto. Importante demais que você faça a leitura. Para vocês fazerem essa leitura, eu vou dar 2 minutos para vocês. Leiam o texto com muita atenção, em todos os detalhes. Percebam que o texto traz de informação nova, o que é que o texto já tem como informação anterior e percebam palavras que vocês conhecem. Expressões que são chave no seu texto. Meu querido professor mediador, você que está aí ajudando diretamente com os nossos queridos alunos, por gentileza, peça o silêncio, controle aí o silêncio na sala. Leitura é um processo que necessita de silêncio, galerinha. A gente precisa estar concentrado. O silêncio ele é fundamental nesse processo, hein? Então, vamos lá então. 2 minutinhos para que a leitura aconteça.
2 minutos na tela. Boa leitura para vocês. E aí, galerinha, como é que foi a leitura de vocês? Foi uma leitura fácil? Foi uma leitura difícil? Foi uma leitura mais ou menos? Como é que vocês leram o texto? Gente, a dica para leitura de texto sempre é essa. Procure as palavras que você conhece. Não se atenha a palavras que você não conhece. Não precisa saber tudo do seu texto, não. Procure focar nas palavras que você entende, nas palavras que você conhece. Tudo bem? Vamos então juntos para a gente ler e analisar o texto. Dá uma olhadinha. Ó. O título começa assim, ó. Professor, eu conheço daqui a palavra internet. Olha aí, ó. Internet. Show de bola. Além disso, você encontra a palavra historical. Ah, professor, histórico. Então pronto, já tenho aí, olha só, duas expressões chaves aí no meu título. O texto vai falar sobre a internet e vai falar alguma coisa histórica da internet. Pronto, tá resolvido. Olha só, little by little, de pouco a pouco, a internet, olha só, está em todos os lugares. Everywhere. Ela começou a se expandir para todos os lugares. Uma coisa importantíssima que eu quero que vocês percebam nesse texto é o uso das conjunções, os conectivos, o que é que está ligando, o que é que está conectando seu texto. Olha aí, ó, because, eita, because, marca aí, marca aí, marca aí. Motivo, razão. Qual é o motivo da internet ter se espalhado tanto? Por causa das novas tecnologias, os avanços das novas tecnologias. And, opa, mais uma, hein? Mais uma. Vou circular quais são os conectores, ó. Because and. Esse and ele marca o que, gente? Adição de ideias. Estou adicionando as ideias. And today, e hoje, it is so important, é tão importante que as nossas vidas não seriam as mesmas sem a internet. Verdade, né, galerinha? Sem a internet, nossa vida não seria a mesma, não tem jeito. Eu penso, por exemplo, aqui, o canal Educação. Olha o tamanho da oportunidade que nós temos utilizando a internet, gente.
Pode ter certeza que muita gente não possui essa mesma oportunidade porque não tem o acesso à internet. É claro, né, gente, que a internet ela tem seus lados bons e seus lados ruins. Tem muita gente que usa a internet para fazer o mal, né, galerinha? Para fazer, por exemplo, hackeamentos de contas ou destruir alguém, por exemplo, a imagem de alguém. Às vezes as pessoas fazem isso na internet. Mas aí, pessoal, a gente tem que perceber a internet como uma ferramenta, né? Você usa a ferramenta como você conseguir usá-la melhor. Você pode usar para o bem ou para o mal. De preferência, eu quero que meus alunos sempre utilizem para o bem. Como é que você usa a internet? A pessoa usa a internet para ver vídeos, para assistir algum filme, para usar um pouco as redes sociais, me distrair um pouquinho. Mas a internet se resume a isso? Não, né, gente? A internet também possui outras funcionalidades. Você tem informação a partir da internet. Olha aqui nossas aulas. Internet é fonte de informação. Procurar a internet para informar-se é importantíssimo. Cuidado, é claro, com as notícias falsas, notícias que não foram feitas com uma boa intenção, textos que trazem inverdades e desinformação. Aí você tem que ter cuidado. Com as famosas fake news, tem que ter cuidado. Mas aqui o texto já trouxe pra gente aí, olha só, o nascimento da internet, quanto ela avançou por conta da tecnologia e o quanto ela é importante. Hoje em dia, se nós passássemos um espaço de tempo sem internet, ou se a internet simplesmente desaparecesse, certamente nós teríamos dificuldade de nos adaptar, né, gente? A internet mudou completamente o nosso jeito, nossa maneira de entender o mundo. Mas continuando, olha só. Logo em seguida, para a segunda parte do nosso texto, nosso segundo parágrafo aqui, ó, a gente já começa com of course, dá uma olhadinha, ó. Of course, mas é claro que eu tenho uma conformativa. É claro, going to the moon, quando o homem foi para a Lua, também foi extremamente importante. Beleza, é verdade. Foi um evento extremamente importante também. Verdade, quando o homem pisou na Lua, isso foi algo histórico, foi um evento brilhante, foi uma grande conquista sair do nosso planeta. A real historical feat, olha aí, ó, uma participação histórica real. Foi algo realmente fenomenal, foi algo muito maior do que as pessoas estavam esperando. É um grande passo para a humanidade. But, opa, olha aí nosso but. Esse aqui, ó, oposição de ideias. Oposto, olha aí, ó. But the birth of the internet, o nascimento da internet, voltamos pro foco, né? O segundo parágrafo começou comparando a internet com a ida do homem à Lua e em seguida volta para a internet. Provou ser, olha aí o nosso grau superlativo, hein? The most significant, o fato histórico mais significante. And feat, e participativo, in the recent past of the history of mankind, no passado recente da história dos seres humanos. Então, gente, o avanço e o início da internet foram realmente marcos históricos, marcos temporais. Certamente o mundo não é mais o mesmo depois do uso da internet, vocês já sabem disso. Maravilha, hein? Vamos para nossas questões. Olha aí nossa primeira questão. Olha só que legal. Analisando então a palavrinha it, lá no nosso parágrafo, nós podemos afirmar que, letra A, both are related to internet. Letra B, the first it is related to everywhere. Letra C, o second it, nosso segundo it, está relacionado à palavrinha lives. Terceira, letra D agora. The first, a primeira, primeira palavrinha, it, está relacionada a uma preposição, a uma preposition. Ou letra E, o nosso segundo it está relacionado a um verbo. Vamos de um por vez, hein? Letra A diz que nós temos dois its e ambos estão relacionados à expressão internet. Vamos ver? Volta lá.
Little by little, a internet, blá, 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 encontrei o it. Mas hoje, it is. Hoje. Ah, tá. It is so important. É importante. É importante o quê? Quem é que é importante? A internet. Então, esse it se refere à internet. Por enquanto, tá tudo correto. Tem um outro it? Cadê o outro it? Vamos procurar aqui no texto. Little by little, the internet started spreading everywhere because of new technological advancement. And today it is so important that our lives would not be the same without it. Mais uma vez, it. Esse it também se refere à internet. Nossas vidas não seriam iguais sem a internet. Ah, professor, então a letra A logo já é a nossa resposta? Parece que é, pelo menos ela está verdadeira, né? Vamos ver a letra B. Diz que o primeiro it está falando de everywhere. Não, esse primeiro it está falando de internet. Ele não está falando de everywhere, não. Está falando de todo lugar, não. Nada disso. Letra C. O segundo it se refere a vidas. Não. Vidas é verbo. It não vai substituir verbo. It só substitui nomes, substantivos. Letra D. The first it, o primeiro it, está se relacionando à preposição. Não, gente. Muito menos a verbo. O que é isso aqui que a gente está falando, galera? A gente está falando aqui, ó, de referenciação. Pessoal, o que é referenciar alguma coisa? É para você não repetir, você só substitui por alguma outra coisa. No caso aqui, a substituição está sendo feita pelo it. It, por quê? Porque é a terceira pessoa do singular. Não é pessoa, não é gente, é a internet. Então tá aí, ó. É uma referência que é feita. Então nossa resposta realmente é a letra A. Show de bola. Both are related to internet. Mais uma, olha só. Ah, agora nós temos mais um texto. Dá uma olhadinha no nosso segundo texto. Qual é a característica que você consegue perceber logo de cara desse texto, gente? Professor, eu consigo perceber que esse texto número 1, ele possui, olha só, travessões. Professor, o que é que esses travessões marcam? O que é que esses travessões querem nos dizer, galerinha? Esses travessões, eles marcam os turnos de fala. O que é um turno de fala, gente? Pensa aí um pouquinho. O que é um turno de fala? Gente, o turno de fala nada mais é do que a fala de alguém entre dois interlocutores. A fala de dois interlocutores. O detalhe é, quando você apontar esse travessão, você vai ter a troca. Ou seja, quem estava falando agora ouve, quem estava ouvindo agora fala. É essa a diferença. Então, olha só, a pessoa começa falando, "Hey man, what's up?" Pronto, acabou a sua participação. Agora é a vez do outro, olha aí, ó. "Hi buddy, I'm pretty cool." O que é que eu quero que vocês tenham atenção a respeito? É a modalidade como essas pessoas estão falando, gente. A maneira como as pessoas estão falando. Vamos analisar juntos? Olha só. Eu já começo com "Hi, man. What's up?" Gente, esse what's up, olha aí, ó. What's up é o famoso... E aí? Ah, professor. O que é que vocês acham disso, gente? É algo formal ou informal? Informal, né, gente? Olha como é que o cara responde ele, ó. "Hi, buddy." Buddy é cara, amigo, camarada. E aí, rapaz? Eu estou muito bem. "Where were you last night?" Cadê você? Onde é que você estava a noite passada? "Didn't see you at Joe's party." Professor, cadê o it? Cadê o I aqui? Cadê o sujeito? Não tem, ó. O sujeito foi embora. Só tá aqui o didn't. Mas eu sei que é a pessoa que tá falando porque eu tenho essa evidência, mas não tá aí no texto. Não apareceu no meu texto. Professor, então, quer dizer que esse texto, ele tá trazendo esse montão de evidência aí de quê? Galera, esse texto aí é um texto informal. É uma conversa entre duas pessoas. E sim, conversas entre duas pessoas costumam ser mesmo informais. Não tem problema nenhum não, isso acontece. Tá bom, gente? Isso acontece.
Mas fique ligado, porque as conversas, elas nem sempre são informais. Aqui é. Ó, I was visiting my grandma. Eu tava visitando a minha avó, cara. Olha aí o man de novo. Mais um traço de informalidade. Was it good? Professor, e esse it aqui tá falando de quem? Esse it tá se referindo à festa, ó. A festa lá na casa do Joe. Was it good? A festa foi boa? Oh, it was awesome. A festa foi maravilhosa. We missed you there. Nós sentimos a sua falta. Olha aí o verbo miss. Miss é sentir falta. É o mais próximo que a gente vai ter do que a gente chama em português de saudade, viu, galera? Não é a mesma coisa, mas é o mais próximo, é o que se aproxima mais, é o que chega mais perto, tá bom? Então fica aí de olho na ideia de saudade. O mais próximo nós temos aí o missed. Nós sentimos a sua falta. I'm going next time. Na próxima vez eu vou. Wanna hang out this week? Quer se encontrar? Quer fazer aí uma festinha? Hang out? Essa semana, esse final de semana? Só esse wanna? Pois é, aqui seria assim, ó. Do you want to? Assim era pra ser. E ó como foi que ficou wanna. Pessoa, então, diminuiu tudo, reduziu tudo, foi. Então aqui eu tenho mais uma evidência de informalidade. Você gostaria de nos... A gente vai se ver no final de semana? Sure, man, claro. I call you later. Te ligo depois. Pra gente possa ver o local e tudo mais. It's a deal. Fechou. See ya. Olha aí o ya. Ao invés de you, a pessoa usa ya. See ya. E a outra resposta vem bye. Take care. Valeu, hein? Se cuida. Texto 2. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Texto 2 já começa com good morning. Olha a diferença. Good morning, Mr. Morgan. Bom dia, senhor. Olha aí, ó. Mr. Mrs. Aqui, gente, são titles. Olha aí, ó. É um title. Senhor, senhora, senhorita. Olha aí, ó. Bom dia, senhor Morgan. Bom dia, senhorita Johnson. How are you doing today? Olha a diferença, hein? Como você está hoje? Olha aí de novo. Agora, diferente demais do e aí. Como você está hoje? Como você está se sentindo hoje? Olha que diferente, hein? Olha que diferente do e aí. Diferente demais, né, galerinha? Diferente demais do e aí. I'm doing fine, eu estou muito bem. Thank you, a pessoa agradece. Olha aí, ó. Essas expressões, obrigado, por nada, por favor, desculpe, todas são expressões que marcam, que evidenciam formalidade, educação. If you don't mind, se você não se importa, I would like, olha só, I would like, isso aqui, gente, é grau de formalidade altíssimo. Formal, eu gostaria de apresentá-lo a alguém. Oh, it would be a pleasure, será um prazer, olha só. Prazer. This is Mr. Brown, esse é o Sr. Brown, ele é o nosso administrador, he's our manager. This is Mr. Morgan, our CEO. Olha aí, ó. CEO, ele é o chefão. É o chefe da empresa. Então, por isso que a pessoa tá falando tão formal, né, professor? Tá falando aí, ó, com o boss. Tá falando aí com o chefe, galerinha. Então, é por isso que está sendo tão formal essa conversa, tá bom, gente? Nice to meet you, Mr. Brown. Olha aí, ó. Formal. Um prazer conhecê-lo, Sr. Brown. Welcome to our company. Seja bem-vindo à nossa empresa, nossa companhia. Thank you very much. Mais uma vez, ó, a pessoa agradece. Então, coloca um very much no final, ó. Muitíssimo obrigado. Sir. Olha aí, ó. Mais uma vez, um título. Senhor. É algo bastante formal. Tá bom, gente? Pra gente ir pra nossa questão. Esta é uma sequência dialogal. Professor, o que é uma sequência dialogal? É um diálogo, né, galerinha? É um diálogo que acontece. Olha só, uma sequência dialogal. Nessa sequência dialogal, é a mais comum de todas as sequências textuais. É o que mais se acontece, né, gente? Porque funciona como a espinha dorsal de vários gêneros orais.
Gêneros orais, ou seja, aqueles gêneros textuais dos quais são retirados da fala, da conversa entre pessoas. Como uma conversa informal, um debate, uma entrevista. Levando-se em consideração, então, os dois textos acima, podemos classificá-los respectivamente como: o primeiro era formal? Não. O primeiro era informal, gente. Letra A está fora, letra C também está fora. Então, estamos entre letra B, D e E. E o segundo texto, galera? O que é que vocês acharam? O segundo texto, ele é formal ou informal? Gente, o segundo texto ele é muito formal, muito formal. Lembra lá da situação, ó. A situação é de pessoas que estão no ambiente de trabalho, é um ambiente mais polido, mais educado, tá falando com o chefe, você tem que falar com o chefe de maneira mais formal. Então eu retiro aqui do páreo a letra D de dado. E a letra E fala aí, ó, que pode ser tanto formal quanto informal. Não é. Nossa resposta realmente é a letra B de Brasil. É informal, o primeiro exemplo de texto, e formal, o nosso segundo exemplo de texto. Tá bom, gente? Percebendo essa diferença, com certeza você vai conseguir responder as questões de maneira mais correta, de maneira mais inteligente e mais estratégica, tá bom? Pois é, galerinha, nosso encontro então está chegando ao fim. Hoje a gente tratou, olha só, de revisar a voz passiva e também trabalhamos com leitura de textos, fizemos algumas atividades, percebemos um pouco sobre a referenciação de textos e sobre diferentes graus de formalidade. Nosso tempo está se esgotando, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesta manhã de sábado e eu encontro vocês em uma outra oportunidade, tá bom? Próxima aula vocês já estarão de volta com o professor Laudo Natel e eu vejo vocês em uma outra oportunidade. Bye, bye e até mais. See you!